E se o trabalho que você faz todos os dias colocasse você frente a frente com algo que nem mesmo a ciência pode explicar? Bem-vindos ao mundo sombrio dos coveiros. Aqui, entre túmulos silenciosos e segredos enterrados, testemunhamos eventos que desafiam a lógica e a sanidade. Hoje, você vai ouvir 3 relatos arrepiantes de quem viu o sobrenatural onde ninguém mais ousaria olhar. Prepare-se para descobrir o que acontece quando a morte não é o fim, mas apenas o começo. Se você gosta de histórias que te fazem questionar sua própria realidade, este vídeo vai te levar a um limite que poucos ousam cruzar. Afinal, o que há além da escuridão? Este é Antônio. Há mais de 20 anos, ele escava sepulturas neste cemitério remoto. Para ele, a morte nunca foi um mistério, até certa noite. Achei que já tivesse visto tudo. Corpos mal embalsamados, túmulos violados, até enterros clandestinos. Mas nada me preparou para o que eu encontrei naquela noite. Antônio sempre foi um homem prático. Não acreditava em fantasmas ou superstições. Mas quando a escuridão se torna densa demais, até os mais céticos começam a questionar o que há além da vida. Eu sabia que aquele caixão deveria conter apenas um corpo. Mas lá estavam eles, 2 rostos pálidos, olhos fechados, como se dormissem lado a lado. Não havia registros de enterro duplo. Era como se a terra tivesse reescrito a história. No dia seguinte, Antônio tentou relatar o ocorrido às autoridades locais. Sentado em uma sala simples, ele explicou o que viu ao prefeito da cidade, um homem cético e impaciente. Você está cansado, Antônio. Trabalhar à noite faz isso com a gente. Volte ao trabalho e esqueça isso. Mas Antônio não conseguia esquecer. Naquela mesma noite, enquanto caminhava pelo cemitério, ouviu vozes vindas de túmulos próximos. Eram murmúrios indistintos, como se os mortos estivessem conversando. Durante uma noite chuvosa, Antônio decidiu investigar o túmulo novamente. Ao chegar lá, viu uma figura fantasmagórica parada sobre o túmulo. Ela usava um manto negro e tinha um rosto pálido, quase translúcido. Quando seus olhos encontraram os dele, ela apontou diretamente para ele antes de desaparecer na neblina. Na manhã seguinte, Antônio decidiu selar novamente o túmulo. Enquanto empurrava a terra de volta ao buraco, ele sentiu algo estranho. Suas mãos pareciam mais pesadas, como se carregassem um peso invisível. Sabia que algo dentro dele nunca seria o mesmo. Os passos vinham de todos os lados. Eram lentos, arrastados, como se cada som fosse um eco de outra época. Intrigado e assustado, Antônio decide segui-las. Ele mantém distância, tentando não fazer barulho. À medida que avança, percebe que as figuras desaparecem entre lápides antigas, como se fossem feitas de fumaça. Finalmente, ele chega a um túmulo coberto de musgo e inscrições estranhas. Ao se aproximar, nota que há algo gravado na pedra. Não siga o chamado. Mas quando ele decide voltar ao barracão, algo estranho acontece. O caminho que ele havia percorrido parece diferente. As árvores estão mais altas. As lápides parecem inclinadas em ângulos impossíveis. Ele se sente perdido, como se o próprio cemitério estivesse brincando com ele. Aquela noite deixou marcas profundas em Antônio. Ele começou a questionar sua própria percepção do tempo e espaço. Será que ele realmente testemunhou algo sobrenatural? Ou aquilo era apenas uma manifestação de sua mente cansada? Meu coração paralisou. Ali estava meu nome, escrito em pedra fria, como se o destino já tivesse decidido meu fim. Decidido a entender o que estava acontecendo, Antônio começa a cavar. Quando finalmente abre o caixão, encontra algo ainda mais perturbador. Um espelho no interior do caixão.
Ao olhar para si mesmo, percebe que seu reflexo não está sincronizado com seus movimentos. O reflexo sorri enquanto ele está sério. Então o reflexo pisca, mas Antônio não piscou. Antônio fecha o caixão imediatamente, mas sabe que aquilo mudou algo dentro dele. Nos dias seguintes, ele começa a ter visões frequentes de seu próprio funeral. Ele vê pessoas chorando ao redor de seu túmulo como se estivessem prestes a selá-lo para sempre. Inquieto, ele consulta um padre local que lhe diz: alguns são escolhidos para testemunhar o outro lado antes de sua hora. Não resista ao chamado. Antônio, aceite o que lhe foi destinado. Em uma noite tempestuosa, Antônio decide encarar seu destino. Ele caminha até o túmulo com seu nome, abre o caixão novamente e olha para o espelho. Desta vez, o reflexo estende a mão para ele. Sem hesitar, Antônio entra no caixão e fecha os olhos, aceitando seu fim. O que você faria se visse seu nome em uma lápide antes da hora? Para Antônio, a linha entre vida e morte tornou-se tênue. E talvez seja essa a lição mais assustadora de todas. A morte não é um fim, mas uma transição. E para aqueles que testemunham o outro lado, ela pode ser tanto uma libertação quanto uma prisão.